Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara da URGS e nessa sequência de vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre teoria de anéis. Então, para definir o que é um anel, a gente precisa falar de algumas propriedades que um conjunto pode ter. Então, eu vou partir que eu tenho um conjunto A, não vazio, e esse conjunto A ele tem definidas duas operações, uma soma e um produto, que eu vou usar os símbolos usuais de soma e produto. Tá? Então, eu considero A, B e C elementos genéricos de A e vamos ver as 10 propriedades aqui que eu posso ter num conjunto. Então, a primeira é a associatividade da soma, que significa exatamente isso aqui, que se eu somar primeiro A mais B e depois somar C, é a mesma coisa que eu somar primeiro B mais C e depois somar A com esse resultado. A segunda propriedade, existência de zero, quer dizer que existe algum elemento no conjunto A que eu vou denotar por zero, tal que A mais zero é igual a A, que é igual a zero mais A, ou seja, esse zero seria um elemento neutro da operação de soma, é um elemento que não faz nada na soma. Terceira propriedade, existência de oposto. O que significa isso? Que para qualquer elemento A do conjunto, vai existir um único elemento B, que eu denoto por menos A, onde A mais B é igual a zero, que é igual a B mais A. Ele seria o oposto da soma, ou o inverso da soma, mas usualmente a gente chama de oposto. Próxima propriedade, comutatividade da soma, quer dizer que somar A mais B é a mesma coisa que somar B mais A. Depois disso, eu posso ter a associatividade do produto, né, que é igual à associatividade da soma, só que agora com o produto. Distributividade. Distributividade é uma propriedade que relaciona a soma com o produto. Então, se eu fizer A produto com B mais C, isso é a mesma coisa que fazer A vezes B mais A vezes C. Isso é um lado da distributividade. E também se eu fizer A mais B vezes C, é a mesma coisa que fazer A vezes C mais B vezes C. Depois disso, eu posso ter existência de unidade. Então, quer dizer que existe um elemento no conjunto A que eu denoto por 1, tal que A vezes 1 é o próprio A, que é igual a 1 vezes A. Ou seja, esse aqui seria o elemento neutro do produto, e a gente chama ele de unidade. Depois disso, eu posso ter comutatividade do produto. Quer dizer que A vezes B é igual a B vezes A. A próxima propriedade, inexistência de divisores de zero, ou seja, eu não tenho divisores de zero. O que significa isso? Significa que sempre que um produto dá zero, então obrigatoriamente ou A é zero ou B é zero. Tá? Eu não posso ter um produto de duas coisas que são diferentes de zero e que dê zero. Isso quer dizer que o conjunto não tem divisores de zero. E a última propriedade seria a existência de inverso agora em relação à multiplicação. Tá? Então, para todo elemento A no conjunto A, eu vou ter um outro elemento B que eu denoto por A elevado na menos 1, o inverso de A, tal que A vezes B é igual a 1, que é igual a B vezes A. Ou seja, o produto de A com o inverso dele vai dar o elemento neutro da multiplicação. Tá? Essas são 10 propriedades que um conjunto pode ter ou não. Então, a gente tem o conjunto, tem a soma e tem o produto. E esse conjunto, cada conjunto com soma e produto pode ter parte dessas propriedades, ou pode ter todas essas propriedades. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter algumas definições. Então, vamos botar aqui algumas definições importantes. Eu vou definir só as principais estruturas que eu vou usar ao longo do curso, mas existem mais, tá? Então, primeira definição, a gente vai dizer que esse conjunto A é um anel se ele satisfaz as propriedades P1 até a P6. Isso é o mínimo que um conjunto tem que satisfazer para ele ser considerado um anel. Pode, eventualmente, um anel satisfazer mais propriedades, mas ele tem que, no mínimo, satisfazer a propriedade 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aí ele vai ser chamado de anel. Depois disso, outra definição é que a gente vai dizer que A é um anel com unidade se é anel, mas satisfaz a propriedade 7. Então, se é um anel que tem unidade, um elemento neutro na multiplicação, a gente vai dizer que é um anel com unidade. Tá? Isso aqui é uma coisa que alguns livros chamam só de anel quando é anel com unidade. Então, a gente tem que tomar cuidado se a gente está presumindo que tem unidade ou não. Em geral, quando a gente fala anel, não precisa ter unidade. Outra definição. A é um anel comutativo
se é anel mais P8. Tá? É um anel que vale a comutatividade do produto. E, eventualmente, pode ser um anel comutativo com unidade. Que mais? 4. A é domínio se valem P1 a P9. E, finalmente, esse conjunto A vai ser chamado de corpo se valem todas as propriedades. Então, daqui, o que a gente já deduz? A gente deduz que um corpo também é domínio, um corpo também é anel, um domínio também é anel, né? Essas definições aqui, um conjunto pode satisfazer mais de uma dessas definições. Anel seria o mais geral possível, o que exige o mínimo de condições, que seria P1 até P6. Então, vamos ver alguns exemplos de conjuntos que podem ser anéis ou não. Então, em primeiro lugar, vamos considerar o conjunto dos números inteiros, tá? Esse conjunto a gente já conhece e sabe que satisfaz várias dessas propriedades aqui, associatividade da soma, tem zero, tem oposto, porque tem os negativos, a soma é comutativa, o produto é associativo, tem distributividade, tem unidade e o produto é comutativo. Então, ele é um anel comutativo com unidade. Ele satisfaz de P1 a P8. Anel comutativo com unidade. Um comentário aqui, se a gente considerar só os naturais, sem os negativos, isso não vai ser anel. Por quê? Porque não tem oposto, não tem inverso aditivo, que seria oposto, não tem negativos, então não é anel. E outro comentário, se eu considerar um múltiplo de z, um nz qualquer, por exemplo, os elementos da forma 0, mais ou menos n, mais ou menos 2n, todos os múltiplos de n, 3 pontinhos, isso aqui também é um anel comutativo, só que agora em princípio sem unidade, a não ser que o n seja 1. Também é anel comutativo. Anel comutativo. Próximo exemplo. O conjunto dos números racionais, o conjunto dos números reais e o conjunto dos números complexos, esses três aqui são corpos, tá? A gente tem inverso, vale de P1 a P9, vale tudo isso, então são corpos. Outro exemplo, se eu considerar A um anel, esse conjunto aqui A de x são os polinômios que têm coeficientes no conjunto A, tá? Seria um anel também, isso aqui vai ser um anel de polinômios. Se vai ter unidade, se vai ser comutativo, se vai ter domínio, aí vai depender de onde estão os coeficientes que eu estou considerando, tá? Mas com certeza isso aqui é um anel que a gente chama de anel de polinômios. Depois disso, a gente tem o conjunto das matrizes n por n, tá? O conjunto das matrizes n por n também é anel. Ele também tem unidade. Que a gente sabe que a unidade no produto das matrizes é a matriz identidade, né? Então, vamos pensar se for uma matriz 2 por 2, seria essa matriz aqui. Essa é a matriz que tem o papel de 1, que quando eu multiplico, ela não altera o resultado. Então, isso aqui é um anel com unidade, só que ele não é comutativo. Não comutativo. Tá? E se a gente pensar um pouquinho, a gente também vê que tem divisores de zero aqui e que não tem inverso em geral, tá? Alguns elementos têm inverso, outros não, que a gente consegue calcular a matriz inversa em alguns casos, mas nem sempre. Para existir inverso, a gente precisa ter inverso sempre, que não é o caso.
Detalhe, tá? Esse aqui é o primeiro exemplo de anel não comutativo, é o único exemplo em geral que a gente vê já no ensino médio de anel não comutativo, porque a gente está acostumado a trabalhar com todos esses conjuntos inteiros, racionais, reais, polinômios, matrizes, e esse aqui é o único que é não comutativo. Tá? Mas a gente vai ver mais alguns exemplos ao longo do curso de anéis não comutativos, e isso quer dizer que falha aquele ditado clássico, né, que a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui no nosso caso pode alterar sim, tá? Sempre que for não comutativo, a ordem dos fatores altera o produto. O que é esse conjunto aqui, z adjunção raiz de 2? Isso aqui é o conjunto dos números dessa forma aqui. A e b são inteiros, e eu tenho a mais b vezes raiz de 2. Tá? A raiz de 2 não é inteiro, não é nem racional. O conjunto dos números dessa forma aqui é um anel comutativo com unidade. Na verdade, também vale P9. Tá? Na verdade, é domínio. Agora, se eu considerar o A e B racionais ao invés de inteiros, eu estou trocando por raiz de 2 por raiz de 7, mas na verdade qualquer primo que eu considerar vai ser bem similar à estrutura. Mas se eu trocar os coeficientes ao invés de inteiros por racionais, isso aqui passa a ser corpo. Tá? É um exercício interessante provar que isso aqui é corpo, achar quem é o inverso de um elemento qualquer, mas isso aqui é um corpo quando os coeficientes forem racionais. Agora vamos pegar um exemplo que a gente tente fazer a demonstração aqui dessas propriedades, tá? Vamos considerar, a gente pode fazer isso para qualquer Zn, tá? Mas eu vou pegar um N fixado aqui, vamos pegar Z4. Quem é esse conjunto Z4? Z4 é 0, 1, 2 e 3. Zn, em geral, é o conjunto que a gente divide Z por N vezes Z. E é de 0 até N menos 1, né? Então, no Z4 vai de 0 até 3. A gente tem uma soma e um produto definidos nesse conjunto aqui. Como que seria a soma? A soma de R mais S é simplesmente a soma nos inteiros. E o produto também. R. A classe de R vezes a classe de S é o produto dos inteiros, tá? Eu imagino que vocês já tenham visto esse conjunto aqui, eu não vou entrar em grandes detalhes na definição dele, eu só quero verificar que isso aqui é um anel. Então, vamos ver que Z4 é um anel. A gente tem associatividade da soma, então vamos ver P1. Se eu considerar classe de A mais classe de B e depois classe de C, como é que a gente define essa operação? Essa operação é A mais B mais C, e isso vai ser A mais B mais C, tudo dentro da classe de equivalência. Como nos inteiros a gente tem a soma que é associativa, então isso aqui lá dentro da classe vai ser A mais B mais C, tudo dentro da classe. E aí eu posso separar, isso fica A mais B mais C, que fica A mais B mais C. Então, vale P1. Propriedade 2. Eu tenho um zero? Sim, o zero é a classe do zero. Os inteiros têm um zero. Se eu pegar a classe desse próprio zero dos inteiros, isso aqui vai ser 0 mais A, vai ser igual a 0 mais A dentro da classe, que é o próprio A, que também é A mais 0, que é A mais 0. Então, a classe de 0 faz o papel de elemento neutro da soma. Propriedade 3. Eu tenho um oposto? Bom, aqui a gente precisa pensar, vamos pensar aqui no caso particular que vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, quem seria o oposto de um A qualquer? O oposto do A qualquer seria vai ser menos A,
que eu posso pôr o menos para dentro da classe, tá? Mas a gente pode escrever isso aqui de uma forma que não use o sinal menos. Então, por exemplo, no Z4, quem seria o oposto do 1? O oposto do 1 é o elemento que quando eu somo com 1 dá 0. E 0 é a mesma coisa que 4 em Z4. Então, o oposto do 1 é 3, porque 3 mais 1 dá 4, que é a mesma coisa que 0 aqui. Quem seria o oposto do 2? O oposto do 2 é o elemento que quando eu somo com 2 dá 0, que é a mesma coisa que 4. Então, o oposto do 2 é o próprio 2. 2 mais 2 é 4, que é a mesma coisa que 0. Quem seria o oposto do 3? O oposto do 3 vai ser o 1, né? Porque se o oposto do 1 é 3, então o oposto do 3 é 1. E o oposto do 0 sempre é ele mesmo. Então, a gente tem oposto para todos os elementos de Z4. P4, comutatividade da soma. Isso vale porque a soma é comutativa nos inteiros. Então, eu ponho para dentro da classe e aqui dentro eu tenho comutatividade, portanto, a soma é comutativa em Z4, também em Zn, em qualquer. P5, associatividade do produto. De novo, o produto aqui vai ser associativo porque o produto é associativo em Z. Então, isso aqui vai ser igual a, B, C, tudo dentro da classe, que é igual a B, C, porque o produto é associativo nos inteiros, e aqui eu posso separar, isso vai ser igual a B vezes C. Às vezes eu ponho pontinho, às vezes eu não ponho, né, mas eu estou falando do produto. P6. P6, eu quero distributividade. Aqui também vale, mesma coisa, vale a distributividade porque o Z é distributivo, então, como o Z é distributivo, o Zn é distributivo, tá? Vou fazer só um dos lados, então. A vezes B mais C vai ser igual a B mais C dentro da classe. E aqui eu estou dentro dos inteiros. Isso é AB mais AC. E aí eu posso separar, que é AB mais AC. E, portanto, eu tenho distributividade, eu fiz aqui um dos lados. P7, não, primeiro, existência de unidade, P7. Quem é a unidade? A unidade é a classe do 1, porque a classe do 1 vezes um A qualquer vai ser 1 vezes A, que é classe de A. E isso é a mesma coisa que A vezes 1. Então, a classe do 1 é a unidade. Comutatividade do produto. O produto aqui vai ser comutativo porque a gente tem comutatividade dentro dos inteiros, tá? Isso, e esse conjunto aqui está relacionado com os inteiros. Então, a gente tem que a classe de A vezes a classe de B é igual a classe de A vezes B, só que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A nos inteiros. Então, eu tenho comutatividade. Bom, aqui, divisores de zero e inverso não é verdade em geral, tá? Então, P9 e P10 não valem em geral. Não valem em geral. Na verdade, P9 e P10 vão valer se e somente se o N for primo. No caso do Z4 aqui, 4 não é primo, não vai valer. Então, por exemplo, 2 vezes 2 é igual a classe de 4, que é a mesma coisa que 0. Então, 2 é um divisor de 0. A gente tem divisores de 0, então aqui não vale P9. Nesse caso aqui específico do Z4. Tá? E para ver que não tem inverso, como aqui o conjunto é finito, é só a gente testar um por um e a gente consegue ver que não tem inverso. Para o 2 ter um inverso, teria que ter algum elemento que multiplicando por 2 daria 1. 2 vezes 1 é igual a 2, que é diferente de 1. 2 vezes 2 é igual a 0, que é diferente de 1. E 2 vezes 3 é igual a 6, que é igual a 2, que também é diferente de 1. Então, o 2 não tem inverso. Portanto, não vale também P10 em Z4. Então, o Z4 é
um anel comutativo com unidade, mas não é domínio e não é corpo, o Z4. Tá? O ZP em geral, o ZP, se P for primo, vai ser corpo, tá? Mas isso vai ficar como exercício. E aí teria que provar que vale P9 e P10, no caso em que P é primo. Bom, finalmente, vamos ver agora o que significa ser um subanel. Então, digamos que a gente tenha um anel A, e B é um subconjunto não vazio de A, tá? O B está dentro do A. A gente vai dizer que o B é subanel se ele é fechado para as operações de soma e produto, ou seja, quando eu fizer a soma de dois elementos que estão em B, essa soma também vai cair no B. Em princípio, essa soma teria que cair no A, porque os elementos que estão no B também estão no A e o A é anel, mas a gente quer garantir que ela esteja dentro de B. E é a mesma coisa que o produto. O produto de dois elementos que estão em B também tem que estar em B. Além disso, o B tem que satisfazer as propriedades P1 a P6, ou seja, o B é um anel que está dentro do A. Notação que a gente vai usar é esse B menor ou igual a A, quer dizer, B subanel de A. Então, exemplos. Tem muitos exemplos que a gente viu que está um contido no outro. São dois anéis e um está contido no outro, então um é subanel do outro. Por exemplo, Z é subanel de Q, que é subanel de R, que é subanel de C. E, portanto, Z também seria subanel de R, Z seria subanel de C, e todos esses aqui dentro. A gente tem que Z é subanel de Z adjunção X, do anel de polinômios com coeficientes em Z. A gente também tem que Z adjunção raiz de 2 é subanel de Q adjunção raiz de 2, por exemplo. Todos são subconjuntos e são anéis que um está contido no outro, então é um subanel. Tá? Só um comentário. Se a gente olhar aqui as propriedades, eu preciso até P7 para ser anel. Tá? O B está contido no A, e eu sei que o A é anel. Então, naturalmente, no A, eu já sei que vale a associatividade, eu já sei que vale a comutatividade da soma, a associatividade do produto e a distributividade. O que eu preciso verificar para ver que o B é, de fato, um anel também, um subanel? Eu preciso verificar que tem zero, ou seja, eu já sei que tem zero, só que, em princípio, o zero está em A. Eu preciso verificar que o zero, na verdade, está em B, e eu preciso verificar que o oposto também está em B, ou seja, que menos A também pertence a B, porque a gente sabe que tem oposto, mas em princípio o oposto está em A. Então, se eu verificar essas duas coisas aqui, eu já estou verificando que B é anel, usando que ele está contido num outro anel que eu já verifiquei as propriedades. Um exemplo um pouquinho mais complicado seria eu pensar, por exemplo, nas matrizes 2×2. Vamos pensar com entradas nos reais, né? Ou seja, são elementos da forma A, B, C, D. E isso aqui, eu tenho que A, B, C e D são números reais. Essas são as matrizes 2×2 com entradas reais. E aí eu vou considerar o conjunto A como sendo esse conjunto aqui, A, 0, 0, 0, onde o A pertence aos reais. Tá? Esse A está claramente contido aqui dentro. Por quê? Porque eu posso considerar o B, C e D iguais a 0, então eles são elementos, todos esses elementos aqui estão nas matrizes 2×2, com entradas reais. Aí o que eu preciso ver aqui? Eu já sei que vale a associatividade da soma, porque está lá dentro, comutatividade da soma, associatividade do produto e distributividade. Já sei que vale naturalmente essas coisas por esse conjunto estar contido num outro que eu já sei que é anel. Então, vamos verificar que o zero está lá dentro e que tem oposto. O zero está lá dentro porque o zero das matrizes é esse zero aqui, e isso pertence a A. E o oposto de um elemento dessa forma aqui vai ser menos A, 0, 0, que também está lá dentro. Também o oposto de um elemento de A está em A e, portanto, A é subanel. Então, ficamos aqui nessa parte
E no próximo vídeo a gente vai começar a falar na definição de ideal, que vai ser bem importante na teoria de anéis.